Tu pode não saber, mas de um tempo pra cá eu tenho consumindo menos ARGs com bonecos de placa de atenção e mais ARGs envolvendo jogos esquisitos. Tudo começou com o Vale Verde, que vai receber uma análise completa dos 3 episódios muito em breve. Depois eu conheci o Teeny Toys, que também vai aparecer aqui no canal. E mais recentemente o tema desse vídeo aqui, o Rapid Eyes. A investigação dos olhos rápidos é um projeto meio ARG e meio digital horror que teve seu início no dia 23 de julho de 2023. Não se sabe quem é o criador e muito menos se existe uma equipe de produção por trás, o que intensifica o clima misterioso que paira ao redor dessa maluquice e dá aquele gostinho de realidade que a gente gosta tanto no gênero. O projeto em questão é uma série no YouTube publicada em um canal com o mesmo nome. Não existe qualquer link externo ou créditos na descrição, apenas a frase "esse jogo eu simplesmente não consigo me livrar". Não é a melhor forma de elaborar uma frase, mas tu já deve ter pego o espírito da coisa a esse ponto. Até o momento a série conta com 14 vídeos, contando com um vídeo secreto e o teaser da segunda temporada. Então fiquem avisados que esse é mais um daqueles vídeos onde a gente vai trabalhar apenas com as informações apresentadas nesses 14 episódios. E esse é mais um daqueles vídeos onde a gente vai trabalhar só com as informações apresentadas nesses episódios. Tudo o que eu disser além disso pode ser considerado só como teoria. Em outras palavras, pode ficar à vontade para apresentar suas próprias interpretações ou apontar alguma coisa que eu deixei passar aqui e ali. E cá entre nós, pode apostar que essa série aqui tá aberta para todo tipo de interpretação. E tu vai entender isso muito em breve. Agora, antes da gente começar, só um avisozinho rápido, pode pular se tu quiser. Se não quiser, por favor, preste atenção. Porque, não sei se tu sabe, mas o Twitter simplesmente foi de base. Então eu tô só presente nas redes sociais que estão aí na tela, porque eu não consigo me lembrar de todas. Outro aviso importante também é que fique de olho no canal secundário, que é o Rato de Asa, Rato Alado, Rato Voador, não lembro o nome do canal também, mas fica de olho lá, porque duas coisas. Primeiro, eu vou começar a transmitir as lives que eu tô fazendo na Twitch lá. Eu disse que eu tô fazendo, mas na verdade não tô fazendo. Mas enfim, eu vou começar a transmitir lá também, então fica de olho. E também, volta e meia, eu acabo postando alguma coisa experimental, testando coisas lá. Então, se tu quiser ver um lado mais pataquada e, né, meio merda, pode dar uma olhada lá. É basicamente isso, pode continuar com o vídeo. Vamos começar nossa análise pelo ponto mais previsível, que é o vídeo número 1, publicado no canal no dia 23 de julho de 2023. É aqui onde a gente tem o primeiro contato com o nosso protagonista e youtuber de gameplay. Até o momento ele não se identifica de forma nenhuma, então a gente pode só apelidar ele de jogador. Genérico e fácil de lembrar, do jeito que eu gosto. O jogador então começa explicando o motivo de estar fazendo a gravação, que é registrar suas investigações sobre um estranho aplicativo que surgiu magicamente no seu computador. De acordo com o nosso amigo, o aplicativo apareceu do nada e é impossível de ser deletado da máquina. Tanto que, observando bem, é possível até ver que o papel de parede é o padrão do Windows e não existe nenhum outro ícone de programa que não seja do OBS ou do Edge, indicando que ele tinha acabado de tentar reinstalar o sistema operacional. O que por si só é meio irrealista, já que a primeira coisa que tu faz quando formata o computador é instalar um navegador que preste. Mas enfim, ele também diz que nunca tentou abrir o bicho aí, por achar que fosse algum tipo de vírus ou coisa parecida, mas depois de tanto tempo com aquilo travado na área de trabalho como um carrapato, o jogador simplesmente desistiu e criou coragem o bastante para ver do que se trata. E é aqui que a gente tem a primeira revelação da série. Let's give it a shot. Oh, it's a game? This is not what I was expecting. I'll keep it honest. Sério mesmo, jogador? Não esperava. Eu não te apelidei de jogador por nada, não. Brincadeiras à parte, o camarada decide então dar play nessa tela de título extremamente básica. E assim a gente tem o nosso primeiro contato com o cenário mais familiar da série, que é essa ponte no meio de infinito mar cercado por névoa. Ah, meu Deus, o vazio dos jogos possuídos por fantasma. Por sorte, o jogador, assim como o apelido deixa entender, é um gamer de primeira, então ele decide seguir o caminho reto para ver onde ele vai dar. Essa frase, enfim. À medida que o nosso protagonista caminha, é possível ver de longe uma silhueta alta de um objeto bem comprido. Não demora muito para que ele perceba que ele está se aproximando de uma espécie de pilar em direção ao céu, que por algum motivo tá tremendo também. Não querendo dar muito spoiler, mas esse dito pilar aí vai ser bem importante no futuro, mas por enquanto ele só tá aí, paradão. O primeiro vídeo basicamente termina assim, com o jogador extremamente perdido e tão confuso quanto a gente. Ele conclui a gravação dizendo que pretendia voltar a registrar assim que descobrisse o que fazer ou encontrasse alguma coisa interessante para gravar. E, para nossa sorte, isso não demora muito a acontecer.
Uma semana depois do primeiro vídeo, a gente tem um jogador de volta no desktop charmoso dele, e nos dando algumas informações interessantes também. Primeiro, é que ele abriu o jogo ao menos uma vez por dia durante a semana que se passou, e nada dele foi visivelmente mudado, ao menos até aquele dia em específico. Abrindo o jogo, a gente é apresentado a segunda fase do Rapid Eyes, em um cenário que parece ser um bosque iluminado por algumas estrelas e uma fogueira de chama roxa. Explorando ao redor, o jogador encontra uma trilha reta e decide seguir por ela, sendo nesse caminho que ele acaba encontrando a primeira nota do jogo. Por sinal, esse é um detalhe bem interessante, porque o protagonista parece ser minimamente familiarizado com jogos de terror e até mesmo conhece o jogo clássico do Slenderman, aquele classicão com as 8 páginas, tanto que ele até faz referência a ele nessa cena aí. It's kind of a strange note. I don't know. I was expecting like Slenderman or something, you know? This definitely has that vibe to it. Agora, focando na nota, ela diz o seguinte: você sabe a diferença entre inveja e ciúme? Inveja é quando você deseja algo que pertence a outra pessoa. Esse sentimento se enterra dentro de você e não te deixa descansar até você ter aquilo. Ciúme é quando você se sente ameaçado de que algo que você tem possa ser tomado por outra pessoa. Qual dos dois você tem? Honestamente, eu não sei nota estranha presa na árvore. A mensagem presente nela obviamente deixa o jogador curioso, mas andando um pouco mais no trajeto, outra mensagem é encontrada. Você deseja isso, você inveja isso. A paz e a tranquilidade desse lugar e aquilo, mas você nunca vai conseguir. Olha, senhoras anotações, eu realmente não tô gostando nem um pouco do tom de voz do que vocês foram escritos. De qualquer forma, nem adianta perder muito tempo tentando compreender, já que em poucos segundos o jogador avista uma fonte de luz estranha ao longe. Ele chega bem perto da segunda clareira e isso aqui acontece. Não tem como, essa reação dele no final é a cereja do bolo. Simplesmente cinema. Aliás, eu sei que a esse ponto, tu do outro lado deve estar com interrogações crescendo na cara, mas antes de teorizar, vamos dar uma olhadinha no terceiro vídeo, porque eu preciso que tu perceba um certo padrão bem específico que esses vídeos seguem. So, we're back here again. You know, I can't say I'm surprised, but it would make for kind of a boring mystery yet again if it's just one giant loop between this and the kind of forest thing. But you know what? Nothing, right out of the bat, nothing seems to have changed, but I am betting there's going to be something with the tower. Because, I mean, you don't just put a giant jiggly tower there for no reason. Pode apostar, jogador, a tua intuição tá 100% correta. A gravação começa com o protagonista surgindo novamente no cenário do oceano, e como ele supõe que isso tudo tem alguma relação com o Pilar no final do caminho, o amigão decide ir até ele. Chegando lá, o Pilar continua paradão e firme como sempre, mas com um detalhezinho extra para dar um sabor ao retorno. A nota que ele encontra, então diz o seguinte: assim em cima como abaixo. Por mais que seja uma mensagem bem direta, o jogador não leva muito a sério, fazendo até uma referência ao filme Assim na Terra como no Inferno, já que o título dele em inglês é literalmente a frase da nota. O jogador até tenta encontrar um outro caminho, mas logo fica óbvio que ele tem apenas uma opção. You know, let's do it. Hold your breath. Plug your nose. Let's jump on in. Oh, yeah, okay, yep, yeah, no, that makes sense. Yeah, sure, okay, yep, yeah, okay, yeah, you know what, I saw this coming. I was ready for this. Yeah, okay. Yeah, no, you jump into the ocean and it comes falling down with you. Yeah, I think I studied that in high school, yep. De novo, as reações do jogador fazem tudo isso valer a pena. No andar de baixo, ele até dá uma olhada na nota presente na mesma posição da que ele estava em cima, e é engraçado perceber que agora o texto diz o contrário de antes. De qualquer forma, novamente, ele se vê sem outra opção além de seguir o trajeto reto na frente dele. E é para nossa surpresa que no final do caminho existe um outro ponto de luz extremamente parecido com o que estava presente no cenário da floresta. E assim como naquela vez, o jogador é transportado para outro lugar.
Yeah, no, okay, yep. So yeah, okay. Those orbs, they teleport. I think that was pretty clear from the last time we encountered one of those, but now I'm pretty confident. Okay, where are we, by the way? I have yet to comment on this. Esse é o terceiro cenário do jogo, um estacionamento vazio e infinito. Não tem muito o que dizer sobre ele que tu já não tenha percebido vendo a gravação, então vamos só acelerar um pouquinho os minutos de caminhada até chegar o momento em que ele encontra outra anotação que diz o seguinte: nenhuma alma por milhas e milhas. Obrigado, nota, eu não tinha percebido antes. Mais alguns minutos de caminhada e uma placa dizendo pare. Tudo bem, entendi. Ele encontra mais uma fileira delas e decide ignorar solenemente um aviso, como qualquer outro gamer faria também. É justamente por seguir em frente que ele encontra essa coisa largada no meio do nada. De início eu pensei que fosse um container, mas logo a gente vai ver que não é exatamente esse o caso. Dentro disso, o jogador encontra outra nota. Máquinas como essa quebrando são o motivo pelo qual mudamos para os orbes Hypnar. É uma pena que os outros saíram sem você. Agora você tá aqui, sozinho. Certo, agora isso aqui ficou meio confuso. Eu não devo ser o único a assumir de cara que a nota se refere aos pontos de luz, que possivelmente são os ditos orbes Hypnar, e que o container na verdade é a máquina quebrada. Sendo esse o caso, quem tá escrevendo essas mensagens? A pessoa tá se referindo ao personagem do jogo ou ao jogador? Esses cenários são formas do jogo dizer alguma coisa? Bom, a gente vai precisar continuar assistindo. O vídeo anterior trouxe mais perguntas do que respostas e não é pra menos. Aparentemente, o jogador acabou deixando passar algo que estava escondido no cenário e que só é revelado pra ele em uma gravação que magicamente surgiu no computador, da mesma forma que o jogo. No começo do quarto vídeo, ele mostra um pouco da dita gravação e aparentemente parece ser algum tipo de tutorial, como se alguém mostrasse pro jogador o caminho que ele precisa seguir até o local indicado. Nada de muito anormal, de certa forma. Ele abre o Rapid Eyes novamente e tenta fazer o passo a passo demonstrado, e como boa parte desse vídeo é ele andando e contando os postes, bora só acelerar um pouquinho até o jogador chegar nesse lugar aqui. Um rádio inocente em cima de uma caixa. Nem parece que esse é um dos personagens mais importantes da série, né? Interagindo com o rádio, a gente tem esse diálogo aqui. Let's turn it on, I guess. Huh. Yeah, hello. A rádio é gente boa, finalmente alguém para interagir nesse mundo vazio. Além do mais, ela praticamente confirma que o container que a gente viu anteriormente era realmente uma máquina de transporte, tanto que ela, de alguma forma, ativa o bicho para transportar o jogador de volta para o cenário do oceano. No entanto, é isso aqui que acontece. Yeah. Oh, what? Sinistro, né? Mas calma, porque tu ainda não viu nada. Lembra da gravação misteriosa que o jogador mostra no começo do vídeo? Então, infelizmente, ele acabou não assistindo até o final e acabou perdendo algo muito importante.
Então esse é o tal Olhos Rápidos que dá título à série, né? Não, na verdade esse é outro personagem importante que a gente vai conhecer muito melhor muito em breve. O lado bom é que a esse ponto a gente já tem algumas informações para se basear, como o fato desse jogo ser um ambiente que já foi habitado anteriormente, como deixa a entender a anotação encontrada pelo jogador nesses vídeos. Esses habitantes no passado usavam aqueles containers como máquinas de teletransporte, mas que logo foram substituídas por orbes de luz que a gente tem observado. Talvez a rádio e o monstrengo aí com olhos vermelhos sejam esses habitantes, mas a gente precisa assistir um pouco mais para confirmar. O quinto vídeo começa com uma explicação do jogador. Pelo que ele disse, a vida pessoal dele estava um pouco agitada e ele ficou meio ocupado desde o lançamento do vídeo anterior, o que dá uns 17 dias entre um e outro, mais ou menos. Um dos motivos para ele ter ficado tanto tempo sem atualizar o público sobre as descobertas foi o susto que ele levou no momento em que entrou na máquina no quarto vídeo. Então o jogador decidiu usar aquele tempo fora para descansar um pouco e esfriar um pouco a cabeça. Porém, para a felicidade de muitos, aqui tá ele, mais uma vez no cenário do oceano. Novamente, caminhando até o pilar, é possível ver que tem um presentinho com ele, que no caso é a própria rádio. Os dois interagem novamente e aos poucos fica claro que a rádio está interagindo diretamente com o jogador e não com o personagem do jogo em si. Ela revela que pode ajudar ele a passar para o próximo nível, mas diz bem claramente que não recomenda que ele continue. O protagonista, sendo o mestre gamer que é, apenas afirma que pretende continuar assim e dane-se tudo. Então, isso aí acontece. Things may get a bit shaky. I'm not entirely sure what that's supposed to mean, but wait, what? Okay. Yep, sure, that makes sense. Yeah, I can't be surprised. Essa doideira abre caminho para mais um orbe de transporte, que leva o nosso protagonista até uma escola. Interessante. De cara, o protagonista encontra mais uma nota e ela diz o seguinte: você ficou muito tempo sonhando acordado em locais como esse. Sonhando acordado sobre o quanto você está faminto. Mas não apenas de comida. Essa é a fome por coisas que você não pode ter. Coisas que você nunca vai ter. São essas coisas que te deixam tão gordo. Eu sinto um pouco de hostilidade nas suas palavras, senhora Nota. Aliás, por que uma escola? Calma, as coisas ainda vão ficar mais estranhas que isso. Em certo momento, o jogador chega no que eu suponho ser uma cantina, principalmente por causa dos alimentos no balcão e a única mesa presente no cômodo. É possível ver que em cima dela tem um desenho feito por um aluno que diz: não alimente ele, super malvado. Tudo bem, senhora criança imaginária, mas quem exatamente é ele? A mensagem aponta para um desenho de um círculo esquisito, e não é por coincidência que dentro do cômodo tem um bicho desses presente dentro de um armário. Esse bicho, por algum motivo, consegue dialogar quando o protagonista interage com ele, e por mais que o nome dele não seja identificado, o bicho diz que tá com fome e entediado. Agora é só fazer as contas. Um cômodo com 3 alimentos e um monstro com fome. Isso parece ser um trabalho pro mestre gamer, óbvio. Depois de pegar cada um dos 3 alimentos, o protagonista entrega tudo pro bicho, que reage dessa forma. What is that? Oh, okay, sure, man. Yeah, okay. I'm gonna start running now. I don't... This way. Okay. Is he still chasing me? Yes, he is. Okay, he is so fast. I don't know what I'm doing here. There's lockers in my way now. Okay. Sure, he's still coming. He's still coming. Okay. But, Orb, yes, please, get me out of here. ASAP. Thank you very much. Yes. Yes, yes, yes. I'm out of here. What the hell was that? Bem agitado, né? Mas continuo me perguntando se esses cenários possuem algum significado. Quem sabe, né? Agora vamos pro 6º vídeo. Ele é muito mais um aviso feito pelo protagonista do que parte da investigação em si. O jogador conta que o susto da investigação anterior deixou ele com o pé atrás em continuar jogando. No entanto, ele afirma que pretende continuar postando os vídeos, mas que ia precisar de mais alguns dias para poder descansar e esfriar a cabeça. Até aí, nada mais do que justo. O computador é dele e as escolhas também. No entanto, não acaba por aqui. Afinal, existe uma interrupção na metade da gravação, justo no momento em que ele tá falando algo bastante pertinente. I mean, look, those are the 2 main theories, right? But I feel like either I'm going crazy, which, you know, hopefully is not the case, or there's like a ghost in my computer.
computer, which I don't think is the case. Incrível, um personagem novo e bastante simpático, pelo visto. Mas espera, é impressão minha ou ele falou diretamente com a gente? Aliás, um detalhe interessante de se notar é que em certo momento o camarada de olhos vermelhos comenta que o jogador não estaria lendo as anotações dele, o que não é exatamente verdade, considerando que ele leu e reagiu a praticamente todas elas. Talvez ele esteja se referindo a outra coisa, quem sabe? Ao menos nesse diálogo estranho, esse cara confirma que tudo que a gente tá vendo tem um propósito e um significado, e que tudo parece sem sentido porque o jogo não foi feito pra nós. Então, o jogo foi feito pro jogador? Porque ele parece tão confuso quanto a gente. Mas ok, conseguiu me deixar curioso. O vídeo retorna com o protagonista falando que aquilo tudo pode fazer parte do jogo, mas que algo no fundo da mente dele diz que tem mais do que só isso. Mais uma vez, a intuição do jogador é ótima. O cenário, apesar de continuar o mesmo, dessa vez muda. O som da chuva como fundo para gameplay até passa a sensação de que esse vai ser um vídeo calmo, relaxante e até monótono. E é então que isso acontece. I'm kind of excited to see what we get this time. What? Really? The backrooms? Are you... Okay, you know what? I can't even be upset. This is just so expected at this point. I feel like I should have seen this coming. I should have seen this coming. Yeah, okay. For anyone out of the loop, right? The Backrooms is like this internet mystery thing. Eu simplesmente adoro esse trecho. A expectativa, o susto, a reação ao perceber o que está acontecendo, tudo simplesmente maravilhoso. Eu até consigo prever gente nos comentários falando que perdeu toda a imersão no momento em que uma referência às backrooms surgiu do nada. E eu aposto que, se tu ia realmente comentar isso, deve estar pensando duas vezes agora. Mas não se preocupa, o cara com olhos vermelhos deixou bem claro que isso tudo tem um propósito. E eu tô disposto a confiar em uma criatura humanoide bizarra com olhos vermelhos, porque eu não tenho muita escolha. Por sinal, na parede existe um aviso dizendo cuidado com os olhos vermelhos, fazendo uma clara alusão ao cara do vídeo anterior. Aliás, também o cenário é visivelmente inspirado no nível 0 das backrooms, com um papel de parede amarelo, carpete de tecido e as luzes zumbindo no teto. Por sinal, explorando um pouco os corredores aleatórios, o nosso humano encontra mais uma nota. Eu sei que você conhece esse lugar. Liminaridade em sua mais pura forma. Encontre todas as notas e você vai aprender alguma coisa. Considerando que o provável responsável pelas notas seja o cara de olhos vermelhos, e existe um aviso que obviamente está se referindo a ele, a gente pode considerar que a criação desse cenário foi proposital. E para falar a verdade, mais proposital do que deveria. O jogador explora mais um pouco e acaba encontrando uma mesa com a rádio, mas que infelizmente só transmite som de estática. Por sorte, tem uma nota ao lado dele com mais contexto, e ela diz o seguinte: eu odeio tanto ela. Ela pensa que pode fazer as coisas ficarem perfeitas e fazer as coisas ficarem felizes. Mas isso não funciona. Não pode funcionar. Uma profanadora do meu trabalho. Ela nunca deveria ter sido criada. Graças a Deus que o sinal dela não pode entrar nessas paredes. Ótimo, mais detalhes sobre o caso de família digital. Pelo visto, o cara dos olhos vermelhos detesta muito a rádio, e não deve ser pra menos. Ela possui uma personalidade gentil e animada, o que obviamente é um contraste claro com o jeito recluso e meio hostil do olhudo. E pensando bem, é possível que a dinâmica entre eles seja como a do Lula Molusco e do Bob Esponja, mas isso aí é só eu pensando alto. Além do mais exploração significa mais notas. E a seguinte diz isso aí: esse lugar representa perfeitamente o quanto você é um fracasso. Os corredores infinitos, o zumbido das lâmpadas e as manchas formam uma conexão perfeita com você. Nossa infinita espiral dourada de fracasso com você no centro. Eu observo de cima. Nossa, isso foi um pouco hostil? Mas espera um pouco. Ele escuta um telefone tocando e então encontra mais uma nota que fala isso aí. Outra representação do seu fracasso. A sua desistência. Quando você vai aprender a parar? Falhar várias e várias vezes não é o suficiente para você? Por que você se esforça tanto quanto tantos fazem isso muito melhor? Isso tá ficando estranhamente pessoal, principalmente porque o próprio jogador precisa fingir que tá tudo bem, e também um corte no meio do vídeo indica que ele precisou de ao menos uma pausa antes de voltar a jogar. Sabe o que é pior? É que ele encontra outra nota. Outro beco sem saída, que deplorável. Você ao menos pensa que a sua jornada tem algum significado? Um motivo para você estar aqui? Ou você é apenas idiota demais para perceber quem colocou você aqui? Você deveria desistir novamente, mas mesmo assim você não consegue, não é? Só você consegue falhar em desistir.
I'm just so frustrated, okay? Because I keep coming back, right? I can't stop myself from just continuously playing this game, even when I don't want to. And it's like, for what purpose? All that this game has done is terrify me, belittle me, and make fun of me. And I don't understand it. Like, why do I recognize these places? Why does it all feel so personal? I'm getting sick of it. I'm starting to feel like someone's fucking with me, and... Muito bem, eu acho que a esse ponto a gente já tem plena noção de que todas essas experiências do jogador ao investigar o jogo foram causadas por algum tipo de vingança pessoal, provavelmente orquestrada pelo cara de olhos vermelhos por algum motivo muito importante. Mas qual motivo seria esse? Bom, pode ficar à vontade para acrescentar isso à lista de perguntas. O 8º vídeo começa no exato ponto onde o anterior parou, logo depois da parede cair. O protagonista aproveita os momentos iniciais do vídeo para pedir desculpa pelo que aconteceu anteriormente e prometendo que não iria perder o controle novamente. Considerando que agora existe uma baita abertura na frente dele, não existe motivo nenhum senão explorar o vasto, indefinido, vazio escuro do lado exterior. E sem mais nada no vazio, ele acaba voltando para o nível 0. Porém, as coisas estão um pouquinho diferentes. Além de ver e evitar uma luz no final do corredor, ele encontra uma menção aos olhos vermelhos para no fim acabar voltando para a rádio. Lembra que no vídeo anterior, quando ele tentou interagir com ela, ela só transmitia estática? Isso aconteceu porque as paredes impediam que o sinal pudesse ser transmitido. Mas agora que não existe parede, o jogador pega a rádio e leva ele para o lado de fora, o que inicia esse diálogo. Oh. Yes. Hello. Hi. It works. Yeah. Oh. Like... Okay. Like this way? Like this? Like if I just walk opposite, I'll get there? Ótimo, a rádio ainda está disposta a ajudar. Outro ponto positivo é o fato das instruções serem bem simples, é só dar a volta até encontrar alguma coisa que indique a saída. Vamos acelerar um pouquinho a caminhada infinita na escuridão porque não tem nada de muito relevante, foram algumas interações com a rádio que deixam entender que tanto ela quanto o cara dos olhos vermelhos são entidades criadas com funções únicas. Talvez seja por isso que os dois possuem personalidades tão diferentes, por sinal. De qualquer forma, em certo ponto o jogador realmente encontra algo, uma construção com formações um tanto peculiares e difíceis de compreender exatamente por causa da escuridão. Pelo que parece, tem uma ponte em espiral para cima e uma pirâmide. A rádio informa que ele precisa encontrar 3 chaves para que a passagem na pirâmide seja aberta. Então é isso que ele começa a tentar fazer. É no caminho para cima da ponte que se inicia outro diálogo bastante interessante.
She's so sweet. Ah, muito obrigado pela motivação e pelas informações, Rádio. Pelo visto, a nossa suposição estava realmente correta. O Red Eyes realmente é o responsável por invocar tudo o que está acontecendo e as informações pessoais que ele tem usado foram propositalmente inseridas para afetar o jogador. Mas por que a Rádio diz que ele não entende quem o jogador é realmente? Além do mais, o Rádio faz todo esse discurso motivacional como se ela soubesse da reação que o jogador tem ao fracasso e o quanto isso afeta ele. E talvez ela realmente saiba disso. Mas o que aconteceu no passado desse cara para as coisas chegarem nesse ponto? Bom, isso a gente vai entender melhor no próximo vídeo. I was warned. She did say this was gonna happen. So, well, I'm almost happy to see an old friend. You can't really call an orb a friend. I'm just gonna go in. Let's do it. Get a running start. Hi. I'm kind of documenting this because I've been working on a game recently. And I kind of wanted to upload some videos to YouTube of just me playing the game and me, kind of like a devlog, I guess. I've never developed something like this before, so I'm excited to show it off. Although I don't actually think anyone will be watching these videos. Opa, pera lá. Eu perdi alguma coisa? Até agora a gente estava acompanhando um cara investigando um jogo que apareceu do nada no computador dele, sendo atormentado por uma entidade que odeia muito ele por algum motivo misterioso e precisando de ajuda de um rádio falante para poder sair da depressão causada pelas mensagens hostis presentes em uma nota largada em níveis vazios e com significado vago. E agora é isso? Por que o cenário do oceano tá tão bonitinho, sem a névoa ou a ambientação chuvosa de alguns vídeos atrás? Será que a gente tá em um flashback? Levando isso em consideração, esse nono vídeo é uma gravação de atualização de desenvolvimento do jogo, o que confirma que o jogador possui sim uma relação mais direta com Rapid Eyes, justamente por ter sido o criador de cada um dos níveis que nós vimos até agora. Claro que o protagonista não é exatamente um programador muito experiente, tanto que o próprio cenário do oceano é apenas um teste que ele estava fazendo. O mesmo pode ser dito do cenário da floresta, que se trata de uma tentativa de fazer um ambiente mais detalhado, com efeito de vento, iluminação e efeitos sonoros. Aquele cenário do estacionamento vazio foi uma forma dele replicar o medo que ele tinha durante a infância, porque é um medo bem específico, mas eu não vou julgar porque eu também tinha. Eu era uma criança muito medrosa. Até mesmo o cenário da escola tem ligação direta com o jogador, por ser uma tentativa dele de refazer a mesma escola onde ele estudou quando era criança. Então, de todas, essa talvez seja a que mais tenha alguma conexão pessoal com ele. Tudo muito interessante, revelações até que relevantes pra gente, mas é claro que tem algo fora do comum durante esses registros, o que curiosamente acontece quando o jogador está explorando o cenário do oceano. What is that? I did not put this here. Wait. Is that my radio? Interessante. Após essa interrupção repentina, é exibida uma longa conversa entre a rádio e Red Eyes, e o humano de olhos vermelhos parece muito mais do que apenas irritado. Ele diz que a rádio está atrapalhando os planos e deixa bem claro que essas intervenções estão subvertendo as regras dele. O Red Eyes então insiste que a rádio é idiota demais para conseguir entender o plano e exige que ela conserte o erro que cometeu. Com isso, ele se refere ao fato dela ter ajudado o jogador a encontrar aquela saída no último vídeo. Porém, aquilo já aconteceu e ele saiu das backrooms. Então, como corrigir isso? Bom, com isso a gente volta pro começo do vídeo. I'm just gonna go in. I don't know. We get a running start. Let's go.
Whoa, okay. Calm down, calm down. Chill. Yeah? What's going on? Okay? Oh. Oh. It's right here. How did I not see this? How did I miss this entire time? Whatever. Alright. If there's no other interruptions, I'm gonna go inside now, okay? So, let's do it. Cool. We're back. Agora espera um pouquinho porque eu acho que eu fiquei confuso. Vamos juntar o que a gente sabe até o momento. Aparentemente, o protagonista em algum lugar do passado começou a aprender como programar e desenvolver um jogo. Nesse processo de aprendizado, ele decidiu começar a fazer gravações a partir do momento em que as coisas começaram a ganhar forma. Então, os registros iniciais eram apenas mostrando cenários e coisas que ele tinha aprendido. Isso explica a existência do jogo e dos níveis, mas ainda não responde à criação do rádio e do Red Eyes. De acordo com o final da gravação, o modelo da rádio é inspirado no aparelho que ele realmente tem na vida real. Mas, pela surpresa que ele demonstra, fica subentendido que o protagonista não foi o criador dela. E como a gente sabe, a rádio e o Red Eyes são entidades criadas com propósitos específicos. Ela é responsável por ajudar ele a ser positivo, enquanto o Red Eyes é o motivo dele estar sendo atormentado. No meio de tudo isso, é impossível ignorar o fato de que é meio estranho o mesmo evento ter tido dois finais diferentes, né não? O começo desse mesmo vídeo mostra o momento em que ele chega no orbe e se joga nele, enquanto no final a gente tem a mesma cena, só que com uma interação com a rádio que não existia antes. Como que isso é possível? Viagem no tempo? Não é isso não, relaxa. O 10º vídeo começa como se fosse só mais uma investigação rotineira do protagonista. Mas é aí que tá o pulo do gato, pois ao se aproximar daquele pilar no final do trajeto, ele percebe que tem um novo caminho para outra direção. Esse mesmo caminho leva ele para outra ponte com outro pilar no fim, e esse também conta com uma nota que diz o seguinte: esse é o seu chamado para acordar, mas você não vai ouvir. Você nunca escuta, nunca vai escutar. Tudo bem, senhora nota, isso não fez muito sentido. Quer dizer, ao menos que isso indique que o jogador está em um tipo de coma, ou morto no pior dos casos. Novamente, mais alguns minutos de caminhada, a rádio interage com ele algumas vezes, puxando conversa com assuntos meio aleatórios, como cor favorita, mas nada muito relevante. Interessante de verdade é o que acontece logo depois que a rádio desconecta o sinal dela. Oh my god. What? Oh, you're back. Oh. Okay, that is not radio. Okay. Ok. Ah, que bonitinho, um personagem novo que não é a rádio. Eu vou logo adiantar uma coisa, essa voz diferente com fonte verde ainda é um personagem absurdamente enigmático para a comunidade que acompanha a série. Ele aparece do nada usando a mesma forma de comunicação que antes era exclusiva da rádio e usa várias metáforas extremamente confusas para tentar explicar alguma coisa para o jogador. É um fato que esse cara também é uma entidade criada no jogo, e assim como os outros ele tem uma função. O verdinho diz que surge e desaparece quando a física do jogo precisa, o que pode ser uma metáfora para explicar que ele é um programa que não possui o mesmo tipo de livre-arbítrio que as outras entidades também têm. O que é curioso quando a gente nota o momento do diálogo onde é dito que ele e o jogador são iguais por estarem ali pelo desejo do universo. Isso implica que talvez o jogador também não tenha o mesmo tipo de liberdade que uma pessoa normal teria. Ainda não entendeu onde eu quero chegar? Tudo bem, vamos pro próximo episódio e quem sabe tentar fazer sentido no meio dessa confusão. O vídeo anterior termina com o jogador chegando em uma espécie de ilha, onde ele encontra uma passagem que parece um túnel e uma legenda rosa típica da rádio dizendo
Ó não, prenunciando o que a gente vai encontrar aqui. No começo dessa gravação a gente pode ver com mais detalhes que a passagem está sendo interrompida por uma daquelas placas de pare. Interrompida não é bem o termo correto, mas enfim, tu entendeu. Sendo o Deus Gamer como antes, o jogador ignora o aviso e entra na passagem, chegando até um elevador que é totalmente seguro, pode confiar. Em certo ponto, a rádio tenta se comunicar com ele, mas como o jogador está em uma descida, o sinal apresenta apenas estática, tornando o diálogo incompreensível. Descendo mais, o cenário escurece, fazendo o jogo apresentar uma ação para que a lanterna seja ligada. O elevador começa a descer um pouco rápido demais, até que o inevitável acontece. Alright, Oh wow. Okay. Yeah, that was quite a crash that we had. The elevator is fucked up. Oh man. Okay, yeah. At least the radio's on. Oh geez. Okay. E é aqui, senhoras e senhores, que a nossa querida rádio falece. 1 minuto de silêncio, por favor. Deixando o luto um pouco de lado, o jogador começa a explorar a caverna e acaba adentrando algumas seções de corredores, procurando alguma coisa útil. E é justamente em um cenário um tanto mórbido que ele encontra mais uma nota. Você merece esse lugar. Bom, avançando mais alguns minutos de caminhada, ele escuta o exato mesmo toque de celular que chamou a atenção lá no cenário das backrooms. E seguindo o caminho do som, o jogador se depara com um telefone em cima da mesa. E é justamente interagindo com ele que nós temos um dos diálogos mais enigmáticos e importantes da série até o momento. What? Could you just leave me alone? I just want to be left alone. Okay? Just leave. Just leave me alone! Eu não sei se ficou claro o suficiente, mas esse diálogo é a recriação de uma conversa que aconteceu entre duas pessoas diretamente relacionadas ao jogador. Considerando que o Red Eyes está querendo afetar ele a todo momento, é bem possível que as duas pessoas conversando realmente seja o jogador com a avó dele.
Seguindo essa linha, o contexto seria que essa ligação marcou o dia em que algo aconteceu com o pai do jogador, alguma coisa que ele poderia ter evitado ou ao menos se sente culpado por acreditar que poderia ter feito alguma coisa. Não é especificado exatamente o que aconteceu, mas certamente foi um ponto de virada tão grande na vida dele que fez o jogador ter essa reação só de lembrar. Mas que tipo de importância essa parte da história dele possui para a história que está se desenrolando? Eu não sei, Thales, vamos ver. A gente está chegando no ato final dessa primeira parte, e dessa vez a estrutura dos vídeos fica um pouco diferente. O 12º vídeo da série se foca em uma gravação feita pelo Rapid Eyes, mas que não foi produzida diretamente pelo protagonista. Aqui são mostradas algumas imagens sem contextos sobre um cenário, mas é possível notar um ambiente coberto por uma névoa familiar e paredes com tijolos. Logo abaixo da imagem seguinte existe uma legenda dizendo o início de algo terrível, e que coincidentemente possui a mesma fonte da voz misteriosa que substituiu a rádio no vídeo 10. Praticamente, a partir desse ponto, o vídeo assume o padrão de apresentar imagens de pontos diferentes desse cenário, o que se repete umas 8 vezes no total, e eu vou pontuar cada uma delas aqui. A primeira imagem foi a do cenário, a segunda apresentou aquela legenda estranha, a terceira revela uma mesa vazia, a quarta possui uma parede com uma daquelas notas, mas que na gravação seguinte revela não ter nada escrito, a quinta imagem é acompanhada pela frase que diz criações de ódio, não de amor, o que talvez faça sentido mais tarde, a sexta é só uma sala vazia, a sétima mostra a rádio surgindo misteriosamente em uma sala, a oitava mostra a mesma sala, porém com outra nota. Após isso é mostrada uma segunda gravação, onde o jogador misterioso sai pelo ambiente investigando uma outra nota vazia que surgiu nas paredes. Apesar da trilha sonora criar um clima macabro, não parece que nada muito relevante vai acontecer até o momento em que ele se encontra com a rádio, onde a gente tem esse diálogo. Não é especificado exatamente o momento em que essas gravações e esse diálogo ocorreram, mas é meio estranho ver que o Olho do Vermelho não está sendo completamente grosseiro com a rádio. Na verdade, parece que ele ainda não desenvolveu o ódio e a aversão que ele apresenta por ela nas outras vezes que nós vimos eles interagirem juntos. E por falar em interação entre os personagens, a nona imagem vem acompanhada de uma legenda dizendo "você deveria escutar ela", o que é uma clara mensagem da voz desconhecida para o Red, o que também confirma que ele sabia sobre tudo o que estava acontecendo. E com ele, eu tô me referindo especificamente ao verdinho lá, o maluquinho com texto verde que a gente não sabe quem é exatamente, só pra não ficar confuso. Considerando esses detalhes, é possível assumir que tudo isso foram registros de coisas que aconteceram mesmo antes do Rapid Eyes existir, mais especificamente o ponto da história onde o Red começou a assumir o papel de criador e começar a manipular os cenários para ficarem do jeito sinistro que nós conhecemos. O que indica que essas gravações aconteceram logo depois da tragédia que ocorreu com o protagonista. De qualquer modo, continuando com o vídeo, logo depois do aviso que recebeu da rádio, o Red caminha pelas salas vazias do cenário que ele criou e se depara com mais um dos aparelhos da companheira que ele tanto detesta. E é então que temos esse momento.
É aqui que a gente chega no ponto final, o último vídeo numerado da série até o momento, e o que promete responder todas as nossas perguntas e apresentar coisas novas que vamos entender melhor na segunda temporada. Brincadeira, até parece que as coisas funcionam desse jeito, mas que por favor, tenha a segunda temporada. O vídeo começa no exato ponto em que o 11º terminou, quando o jogador começa a surtar e gritar. Deve ser em contraste a isso que ele passa boa parte dos minutos iniciais dessa gravação em completo silêncio. Ele vira de costas, ignorando a mesa com o telefone, e começa a seguir de volta para o local onde o elevador tinha caído. Ele tenta interagir com o rádio quebrado, o que obviamente não dá certo, e começa a explorar os outros caminhos que estão disponíveis no interior da caverna. É só depois de entrar no completo escuro que ele solta a primeira frase. I talk a lot. And sometimes I make jokes that aren't really that funny. And some people don't really like that very much. Which I understand that. I get that. But I don't know. I think it's just my way of dealing with the situation. I'm not stupid, right? I'm not some kind of idiot or something. I think I've known that there's something going on here, but I didn't want to accept it, I think. And up until, well, everyone saw, but up until that thing that just happened, I guess I didn't really want to realize that there's more to this game than I thought. Escolha interessante de palavras, meu amigo. Ele continua seguindo pela escuridão por um tempo, dizendo que pretende continuar a jogar e passar por tudo aquilo, porque ele já passou por coisas demais com o jogo para simplesmente desistir agora. E eu agradeço muito por isso, porque eu realmente quero muito respostas sobre o que está acontecendo. É justamente por continuar no caminho em que ele estava seguindo que o jogo apresenta a opção de ligar a lanterna novamente, o que acaba revelando um cenário totalmente diferente de onde ele estava, e também um tipo de comunicador na mãozinha do personagem. Explorando um pouco esse ambiente todo acinzentado, o jogador acaba encontrando uma porta grande com um símbolo que se parece muito com o ícone do jogo. E logo do lado dela a gente vê uma notinha com uma mensagem. Encontre todas as 3 alavancas para abrir. Tudo bem? Parece simples, não é como se todos os objetivos do jogo até agora não fossem encontrar 3 objetos aleatórios. É durante essa busca que o jogador tem a ideia genial de tentar usar o comunicador, o que acaba resultando nisso aí. I should probably figure out what this walkie-talkie is. It's a video game. Left click. Oh, that works. Okay. Hello? Okay. Hello? I am not a fan of that. Ok. Eu tenho um mau pressentimento quanto a isso, mas não vamos nos preocupar por enquanto. Tá tudo bem agora porque a rádio voltou, olha só, comemorações. Ela tá em um local totalmente escuro e fala de um jeito bem diferente do que a gente conhece, mas tá tudo bem, eu acho. Yeah, that is not how God, that is not radio. That is not radio. What? Flashlight, please? Flashlight? Okay, yes, it's chasing me. Okay, oh my God. Holy fucking shit. Okay. I'm just gonna... Dead end. The thing. Maybe I can hide behind this. Oh my...
Isso foi um pouco mais agitado do que eu pensei que seria, mas vamos combinar que a revelação dessa coisa e a realização de que não era rádio foram muito bem preparadas. Até mesmo o fato da criatura estar gritando coisas pro jogador usando a voz dele mesmo é um detalhe bem interessante também. Mas ok, a situação tá resolvida, né? O jogador consegue despistar a criatura e felizmente encontra mais uma nota. Espero que ela diga alguma coisa útil. Não tem forma de sair daqui. Um inferno eterno. Tudo bem, já entendemos. Caminhando mais um pouco pelos corredores e encontrando o caminho de volta para a porta principal, o jogador encontra uma forma de abrir ela ao perceber que a nota anterior não estava mais ali e que deu lugar a uma alavanca muito conveniente. Aliás, por coincidência, dentro dessa sala existem alguns elementos que nós vimos em outros lugares durante as gravações, como o armário do cenário da escola, a flor no cenário da floresta e as pirâmides sem textura do cenário daquele labirinto com parede de tijolos. É quase como se essa sala servisse para transmitir algum tipo de mensagem para o jogador ou apenas deixar claro que está tudo conectado. De qualquer forma, o mais interessante desse momento é o jogador fazer isso. Okay, whatever. Well, I guess I'll leave the room then. Psych? Okay. I knew this would happen. Oh, it's a lever too. Nice. Eu não sei, eu só acho engraçado ele ter tido a ideia de fazer isso do nada, e pior ainda, ter funcionado muito bem. Ativando essa alavanca, outros caminhos se abrem no corredor do lado de fora da sala, fazendo com que o jogador se encontre com o bichão novamente. I feel like I should just get rid of any thoughts I have about this kind of stuff, because I don't... Oh, that is... Wait. Is it that? Yes, it is. Okay, I don't know why I waited. I don't know why I waited to see what it was. Is that so? Okay. Shift key, please. Run, please. Work. Yes, thank you. Oh my god. My keyboard is fucking broken. I don't know. The door. Yes, door, please. Close. Close. Again, Fuck. Essa fuga foi ainda pior do que a anterior, mas olha só quem voltou para fazer outra participação especial, a placa de pare. Só eu gosto dela? Tudo bem então. Seguindo pelo novo trajeto, o jogador acaba chegando em uma outra nota, a última das temporadas, que diz o seguinte: por que você continua tentando? Não tem motivo, não tem objetivo. Apenas desista. Todos querem que você faça isso. Que isso, Red? Não fala por mim, não. Felizmente, essa descoberta faz o jogador encontrar outra alavanca, que por sua vez acaba atraindo de novo a mesma criatura adiante, que começa a gritar mais e ainda mais alto. Is that him? Yes, that is him. Okay. Yes, he is here. Oh my god. Okay, I'm running. Yes. Yeah, I've been hearing a lot of that recently. Okay, yeah, he's tight quarters. Wait. Orb, yes, orb. I can get out of here. Shift key, please. Stop doing that, please. I'm running. I'm trying to run. You understand? He's like right behind me. Jesus. Pink orb, yes. Wait. Right.
What? Eu adoro esse final. Tem um ar quase adorável na forma com que a criatura cai no chão e ainda se dá o trabalho de conversar com o protagonista, sem contar que os segundos finais do vídeo nos oferecem a face review do jogador, finalmente. Ele é um carinha feito de pixels? Possivelmente não, mas isso é claramente uma representação do que ele é, o que me deixa curioso para saber como ele seria de acordo com os gráficos que a gente viu antes desse momento. Tem mais um vídeo depois desse, com exatamente 1 minuto, onde tem um relógio quartz em uma parede branca, prestes a dar 3 horas, e nos segundos finais as cores alternam entre vermelho, rosa e verde. Porém, não fiquem muito empolgados porque isso possivelmente é só um teaser e não tem muito o que teorizar por cima. Então, bora só deixar ele quietinho aqui, tá? Vamos seguir. Acho que a melhor forma de definir Rapid Eyes é usando a frase presente em uma das imagens do vídeo 11. Criações de ódio, não de amor.
Tudo que foi apresentado em cada uma dessas gravações foi propositalmente criado para atormentar o jogador. A gente sabe que o responsável por isso é o camaradinha chamado de Red Eyes, que compartilha um modo digital dentro do jogo com outras duas entidades. Enquanto Red Eyes se comporta de forma extremamente agressiva e parece determinado a fazer o jogador sofrer, a rádio é o oposto disso, sendo animada, gentil e motivadora. Além dos dois, temos também o Verdinho, que é a entidade que é apresentada nas gravações e imagens do vídeo 11, como se fosse algum tipo de programa integrado do sistema. Ele é muito mais um funcionário do jogo do que um habitante dele. Não fica claro se essas entidades são fruto de algo sobrenatural ou se foram criadas dentro do jogo, mas isso não importa por enquanto. Agora, o jogo em si se trata de uma junção de elementos criados pelo protagonista, um jovem qualquer que tinha um sonho de desenvolver um jogo e começou a aprender do zero a como produzir a parte técnica. Porém, alguma coisa aconteceu. Talvez tenha relação com o pai dele, que naquela ligação telefônica é dito estar com um problema de saúde causado pelo excesso de trabalho, fazendo com que o jogador apresentasse algum tipo de mudança. Não é por coincidência que o Verdinho diz que essa tragédia foi o início de algo terrível, e que as coisas dentro do Rapid Eyes são criações de ódio. Diversas vezes o jogo provoca o protagonista com mensagens que o fazem lembrar de ter desistido, ou dizendo que ele é um fracasso e que merece o que aconteceu com ele. É bem possível que o Red Eyes seja parte do protagonista, uma representação das coisas que ele sente e pensa sobre si mesmo, assim como a rádio, que extrai o melhor do jogador e cria um vínculo com o mesmo desde o primeiro momento. Talvez esses sejam o amor e ódio, já que o próprio Red Eyes é citado como o ódio. Então, de alguma forma, a rádio poderia ser o amor. Voltando à frase, o amor não existe sem o ódio. Isso poderia explicar por que, mesmo com conflitos de ideais, Red Eyes e a rádio coexistem no mesmo jogo. E isso tudo fica ainda mais interessante quando a gente percebe que o próprio jogador parece estar, de alguma forma, desconectado do jogo em si. Ele não apenas demora para entender que as mensagens espalhadas foram feitas diretamente para ele, como não reconhece em momento nenhum as coisas que ele mesmo criou. Tendo isso em mente, eu tenho duas teorias. A primeira é que o jogador não é real. Lembra quando o Verdinho diz que o jogador e ele eram iguais? Então, é exatamente isso. Existe a possibilidade do jogador ser uma entidade dentro do jogo, assim como o Red e a rádio, e por isso ele não possa simplesmente deletar o jogo e seguir em frente. Isso explicaria ele não se reconhecer como criador do jogo, e muito menos achar qualquer coisa pessoal minimamente familiar. Se esse é o caso, e o carinha que a gente está acompanhando não é real, então onde estaria o jogador original? Se o jogador não é real, então como ele sabe que o público está assistindo? Bom, essa é só uma teoria e eu simplesmente não tenho resposta para tudo. Mas agora, qual é a segunda possibilidade? Talvez o que a gente está assistindo seja algo mais metafórico do que a gente acha. A série parece tentar explorar um pouco da sensação de insuficiência artística, onde um criador se sente incapaz de continuar insistindo na própria criação, fazendo com que ela se torne praticamente um castigo, quase como se ser lembrado de não ter conseguido concluir um projeto fosse uma provocação do universo para te lembrar que você é incompetente e incapaz. Claro que, no meio de toda a negatividade, o jogador possui a rádio do lado dele, alguém disposto a motivá-lo nesse caminho tortuoso e repetitivo, com mensagens bonitas e energia positiva. E no fim, toda a moral da série é sobre apresentar o caminho desse desenvolvedor até alcançar a autoaceitação. Ainda é o começo de tudo, existem muitas possibilidades. Então vamos só esperar mais vídeos serem lançados e mais conteúdos atualizados. E vamos fazer isso de olhos bem atentos.